Era minha primeira noite no turno da madrugada em um supermercado 24 horas de São José dos Campos. Meu nome é Fabiano e, para ser honesto, eu não estava nem um pouco animado com aquilo. Aceitei o trabalho por necessidade. Desde que saí da casa dos meus pais, a vida apertou. Aluguel, contas, comida, tudo pesava. Trabalhar à noite parecia uma boa ideia. Pouca gente, mais silêncio e, quem sabe, até um tempinho para estudar. O mercado era pequeno, mas tinha corredores largos e prateleiras tão altas que à noite, com a luz branca fria das lâmpadas, parecia outro mundo, silencioso, meio sombrio até. O som dos meus passos ecoava no chão encerado e cada movimento parecia mais alto do que deveria. Nas primeiras horas tudo correu bem. Eu organizava os produtos, reabastecia os estoques e cumpria a rotina sem maiores surpresas. O fluxo de clientes era quase inexistente e a madrugada seguia em paz. Até que às 3 da manhã, algo estranho aconteceu. Ele entrou sem fazer barulho. Um homem usando um moletom preto com capuz cobrindo metade do rosto. Caminhava devagar, observando os produtos, como quem só quer dar uma olhada. Achei normal no começo. Continuei fazendo meu trabalho, mas em questão de minutos, percebi que ele havia desaparecido. O mercado era pequeno demais para alguém simplesmente sumir. Caminhei entre os corredores tentando encontrá-lo, mas nada. Nenhum som, nenhum movimento, como se nunca tivesse estado ali. Achei que talvez tivesse saído sem que eu visse. Deixei para lá, até que 1 hora depois, por volta das 4, ele apareceu de novo. Entrou pela porta principal, como se nada tivesse acontecido. Passou por mim sem me notar, andando com a mesma calma de antes. Dessa vez, eu fiquei observando cada passo dele, desconfiado. E então aconteceu de novo. Ele virou o corredor e sumiu. Corri até lá, mas não havia sinal de ninguém. Foi aí que algo dentro de mim começou a gritar. O silêncio do supermercado deixou de ser apenas silêncio. Era como se ele escondesse algo. Continuei meu trabalho, mas já não conseguia ignorar a tensão. Ao organizar alguns pacotes, senti uma presença atrás de mim. Aquele tipo de sensação que arrepia a nuca, sabe? Me virei rápido. Nada. Corredor vazio. Mas o sentimento não passou. A cada novo som, por menor que fosse, eu parava e olhava. E foi assim que aconteceu o pior. Virei um corredor e ele estava ali, parado, me encarando. O capuz escondia tudo, não dava para ver o rosto. Apenas uma sombra estranha, uma escuridão impossível. Tentei perguntar se ele precisava de ajuda, mas ele não respondeu. Só virou e se afastou, até desaparecer novamente entre os corredores. O supermercado inteiro parecia ter congelado depois disso. A atmosfera estava pesada, como se o próprio prédio soubesse o que estava acontecendo. Corri até o segurança da noite, o Roberto, um cara mais velho que vivia dizendo que já tinha visto de tudo. Contei tudo, cada detalhe. Esperei que ele me levasse a sério, mas ele apenas riu. Disse que era comum sentir medo nas primeiras madrugadas, que o silêncio e o clima do lugar pregavam peças na cabeça da gente. Mesmo assim, insisti. Pedi que ele revisasse as gravações das câmeras comigo. Eu precisava de alguma prova do que tinha visto. Depois de muito insistir, ele topou. Fomos até a sala de monitoramento. Roberto puxou as imagens e lá estávamos nós, assistindo ao suposto momento em que o homem entrava. Mas nada. A câmera mostrava o mercado vazio, nenhum sinal de movimento. O sorriso no rosto de Roberto aumentou, como se dissesse, eu avisei. Mas eu sabia o que tinha visto. Avançamos até o momento do corredor, quando fiquei cara a cara com o homem. E lá estava eu, parado, olhando fixamente para o nada. Mais uma vez, o homem não aparecia. Nenhum vulto, nenhuma sombra. Eu parecia um maluco encarando o vazio. Roberto apenas colocou a mão no meu ombro e disse:
Vai para casa, cara, dorme um pouco. Depois você vai rir disso. Mas eu não ria, nem conseguia. A imagem do homem sem rosto, aquela escuridão, aquilo estava cravado na minha mente. Saí do supermercado naquela manhã com o céu clareando e a cabeça a mil. Será que eu estava mesmo cansado a ponto de alucinar? Nos dias seguintes, voltei ao trabalho normalmente. O homem de capuz nunca mais apareceu, mas comecei a perceber outras coisas. Pequenos barulhos, objetos mudando de lugar, sons de pacotes sendo mexidos em corredores onde não havia ninguém. Eram ruídos quase imperceptíveis, mas presentes. No começo, meu coração disparava. A cada som, eu esperava ver o homem de novo. Com o tempo, fui me acostumando. Era como se o próprio supermercado tivesse uma alma, uma consciência que só se revelava quando o mundo dormia. Trabalhei ali por 3 anos até conseguir um emprego melhor. Nunca mais tive coragem de pegar um turno da madrugada. Mas até hoje, quando ouço o som de um pacote sendo mexido ou uma porta se fechando sozinha, me lembro daquele homem. Aquele que eu vi, mas que não existia nas câmeras. Depois daquilo, continuei ouvindo relatos estranhos vindo de outros funcionários do mercado. Mas foi só quando conheci a Luciana, uma telefonista que também trabalhava no turno da madrugada, que percebi que minha experiência não era um caso isolado. Luciana era do tipo discreta, mas simpática. A gente sempre se cruzava no café antes do início dos turnos. Numa dessas madrugadas, puxei assunto e, meio envergonhado, comentei sobre o homem de capuz. Ao invés de rir ou me chamar de doido, ela apenas ficou séria. Olhou para mim por alguns segundos e perguntou: "Ele olhou para você?" Aquilo me arrepiou. Como ela sabia? E a resposta dela foi ainda pior. Se ele olha, é porque vai voltar. Foi ali que ela me contou tudo. Luciana já trabalhava no mercado há mais tempo e dizia que atendia chamadas misteriosas nas madrugadas. Ligações que vinham de dentro do próprio mercado, do ramal 14. O problema? Aquele telefone havia sido removido anos atrás. Ela disse que nas primeiras vezes achava que era um erro no sistema. Mas o som era claro, o telefone tocava, ela atendia e só ouvia respiração. Uma respiração lenta, pesada, como se a pessoa do outro lado estivesse bem próxima do aparelho. Nunca havia voz, nunca uma palavra, só a respiração. Ela tentou ignorar, mas as ligações se repetiam sempre no mesmo horário, 3h14 da manhã, toda santa madrugada. Quando contou isso ao gerente, ele também não levou a sério. Disse que era problema no ramal, que ligariam para assistência técnica. Mas a empresa responsável já tinha retirado o cabo daquele telefone há meses. Aquilo simplesmente não fazia sentido. E as coisas pioraram. Certa noite, depois de mais uma dessas ligações, Luciana resolveu sair da central telefônica e verificar, pessoalmente, se havia alguém mexendo no sistema. Ela caminhou pelos corredores vazios com o telefone sem fio ainda na mão. E quando se aproximou da área do antigo ramal 14, o telefone tocou de novo, nas suas mãos. A tela mostrava: chamada interna ramal 14. Assustada, ela atendeu no impulso. E dessa vez, não foi apenas a respiração. Uma voz masculina, baixa e grave, sussurrou: "Você não devia estar aqui." O telefone caiu das mãos dela no mesmo instante. Ela correu de volta para a central tremendo, sem entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, contou tudo para o gerente, que mais uma vez ignorou. Foi aí que ela resolveu contar para mim, e tudo começou a fazer sentido. O homem de capuz, as ligações, os ruídos, era como se alguma coisa estivesse presa ali. Algo que se alimentava da solidão e do silêncio das madrugadas. Luciana disse que, depois da ligação com a voz, ela começou a ver vultos nos corredores enquanto andava pelo mercado.
Às vezes, via alguém passando rapidamente entre uma prateleira e outra. Outras vezes, via o reflexo de um homem parado atrás dela nos vidros dos refrigeradores. Mas ao se virar, não havia nada. Ela anotava os horários, os lugares, tudo. Estava obcecada em entender o que estava acontecendo. Naquela mesma semana, decidimos gravar tudo. Levamos nossos próprios celulares, escondidos nos bolsos, com o gravador de voz ligado. Queríamos provas. Ficamos juntos na central telefônica, esperando a ligação. E como um relógio, exatamente às 3h14, o telefone tocou. O visor mostrava o impossível. Ramal 14. Quando atendi, não havia mais apenas respiração. Era uma mistura de sussurros e algo que parecia uma conversa em segundo plano, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo, em idiomas diferentes. Era impossível entender, mas dava calafrios. O mais assustador foi quando, entre os sussurros, reconhecemos uma palavra clara, dita por uma voz feminina. Ajuda! A ligação caiu logo em seguida. Ficamos em silêncio por longos minutos. Quando escutamos o áudio gravado depois, nosso sangue gelou. A voz feminina era nítida e junto dela uma outra voz, grave, dizendo: "Ela é minha." A partir daquele momento, sabíamos que aquilo não era uma simples brincadeira ou falha no sistema. Aquilo era real e estava cada vez mais perto. Depois daquela última gravação, nós dois sabíamos que não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo. Luciana começou a ter pesadelos frequentes. Ela sonhava com o mercado vazio, totalmente escuro, onde as prateleiras se transformavam em corredores sem fim e, ao fundo, o som do telefone tocando sem parar. Sempre no mesmo tom agudo, sempre às 3h14. Ela acordava gritando e jurava que via o homem de capuz parado no canto do quarto, observando em silêncio. Já eu comecei a me sentir vigiado o tempo todo. Mesmo em casa, longe do mercado, sentia aquela mesma presença, como se algo tivesse grudado na gente depois daquela ligação. Cheguei a revisar o áudio várias vezes, tentando entender melhor o que aquelas vozes diziam. Foi numa dessas escutas que percebi um detalhe macabro. No fundo da gravação, entre os sussurros e as palavras estranhas, ouvia-se nitidamente um som. O barulho de um carrinho de compras sendo empurrado lentamente, seguido por passos descompassados. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse vindo na nossa direção. Tomamos a decisão de investigar a fundo o histórico do mercado. Vasculhamos notícias antigas, registros públicos e até mesmo boatos de ex-funcionários. Foi quando encontramos algo que ninguém mais comentava. Uma matéria de jornal de quase 15 anos atrás. Um segurança do turno da madrugada havia desaparecido misteriosamente durante o expediente. As câmeras de segurança o mostraram fazendo a última ronda perto da seção de frios. Depois disso, sumiu. Nunca mais foi visto. Nem corpo, nem pistas, nem nada. A única coisa que ficou foi a gravação do rádio de comunicação dele, onde nos últimos segundos ele dizia: "Tem alguém aqui, mas não é cliente." A voz dele estava claramente apavorada. Depois disso, silêncio. O nome dele, Eduardo Linhares. Quando mostrei isso para Luciana, ela ficou branca. Esse era o mesmo nome que aparecia no crachá de segurança jogado perto da sala do antigo Ramal 14, que ela encontrou dias antes. Mas o mais bizarro, esse crachá não constava mais no sistema de funcionários. Era como se tivessem apagado qualquer vestígio dele da história do mercado. Na madrugada seguinte, decidimos voltar lá uma última vez. Seria nossa despedida. Íamos documentar tudo, entregar o material para a imprensa e sair daquele emprego de vez. Chegamos por volta das 2h. O clima estava mais pesado que nunca. O ar parecia denso, carregado. Luzes piscavam sozinhas. Carrinhos de compras se moviam sutilmente, como se fossem empurrados por mãos invisíveis.
Nos armamos com lanternas, gravadores e um notebook conectado ao sistema interno de câmeras. O plano era monitorar a região onde ficava o antigo ramal 14. Às 3h14 em ponto, o telefone tocou novamente, mas dessa vez ele não parou. Tocou sem cessar por exatos 60 segundos. Atendi e uma nova voz surgiu. Não era nem masculina, nem feminina. Era algo disforme, como se fosse muitas vozes falando em uníssono. Você ficou tempo demais. Nesse instante, todas as luzes do mercado se apagaram de uma só vez. A tela do notebook desligou. Nossos celulares pararam. Ficamos no escuro total, até que ouvimos os passos, lentos, raspando no chão, cada vez mais próximos. O som vinha do fundo do corredor, da direção exata da antiga sala de telefonia. E, no breu completo, conseguimos ver 2 olhos brilhando, um vermelho fraco, quase imperceptível, mas que crescia à medida que se aproximava. Luciana segurou minha mão e sussurrou: "É ele." Não sei como, mas conseguimos correr até a saída de emergência, que por sorte estava destravada. Ao cruzarmos a porta, as luzes se acenderam de novo, como se nada tivesse acontecido. Ligamos para o gerente imediatamente. No dia seguinte, ele mandou lacrar a sala do antigo ramal. Ninguém mais pode entrar lá. Mas o mais estranho veio depois, quando ouvimos a última gravação daquela madrugada, ao fundo da voz que dizia: "Você ficou tempo demais." Escutamos algo ainda mais assustador. Era a nossa própria voz, um eco distorcido da gente mesmo, como se já estivéssemos lá dentro, presos. Desde então, nunca mais pisamos naquele lugar. Mas até hoje, nas madrugadas mais silenciosas, às 3h14, meu celular vibra e na tela aparece o nome que me persegue desde aquela noite: Ramal 14.